Isabela apertou as mãos no volante enquanto olhava pela última vez para a cidade que havia sido sua casa por mais de 15 anos. As ruas, os prédios familiares, as lojas de esquina, tudo parecia agora apenas um eco distante de uma vida que já não existia. Desde o acidente que tirara a vida de seu marido, Henrique, cada canto da cidade lembrava a ausência dele. A casa em que viveram juntos fora vendida e, com o dinheiro obtido da venda, Isabela decidiu dar um passo inesperado, se mudar para uma antiga residência abandonada na zona rural, longe do barulho do movimento e das memórias dolorosas. A estrada de terra que levava até a casa estava coberta de folhas secas, e o vento frio da manhã agitava galhos secos contra o carro. O isolamento parecia assustador à primeira vista, mas havia algo naquela solidão que também a atraía. Era a promessa de um recomeço, a chance de se reconectar consigo mesma sem a sombra constante do passado. Quando finalmente avistou a casa, ela percebeu o quanto o tempo havia deixado marcas. A pintura descascada, as janelas empoeiradas, o telhado parcialmente quebrado. Ainda assim, havia algo acolhedor naquele abandono, como se a casa estivesse esperando por alguém que lhe devolvesse a vida. Ao estacionar o carro, Isabela sentiu o chão firme sob os pés e respirou profundamente. O ar puro, diferente de qualquer coisa que lembrasse a cidade, entrou em seus pulmões com uma sensação quase libertadora. Cada passo em direção à porta rangente parecia levar consigo não apenas o corpo, mas também uma parte do peso que carregava desde a morte de Henrique. Com uma chave antiga que encontrou em uma caixa entregue junto à propriedade, ela girou a fechadura e empurrou a porta, que se abriu com um gemido longo e fatigado, como se reclamasse décadas de abandono. O interior da casa estava mergulhado em um silêncio quase reverente. A poeira dançava na luz que entrava pelas janelas quebradas, criando pequenos feixes dourados que iluminavam cantos esquecidos. Móveis cobertos por lençóis velhos, quadros pendurados tortos, um relógio parado marcando horas que ninguém mais lembrava. Tudo parecia contar uma história interrompida. Isabela caminhava devagar, sentindo o chão de madeira ranger sob seus pés, cada som reverberando pelo espaço amplo e vazio. Havia um cheiro característico de casa antiga misturado a mofo e madeira úmida, que provocava nela uma mistura de nostalgia e curiosidade. Enquanto explorava os cômodos, encontrava pequenos objetos espalhados pelo chão ou nas prateleiras. Um livro com capa desgastada, uma fotografia em preto e branco, cartas amareladas pelo tempo. Cada item despertava nela perguntas e imaginação. Quem viveu ali antes? Quais eram suas alegrias e suas dores? Por que haviam deixado tudo para trás? Ela se sentiu, de repente, parte de um passado que estava ali, em silêncio, esperando para ser descoberto. Havia uma estranha sensação de conexão, como se aquela casa tivesse reconhecido nela uma alma que também carregava cicatrizes e perdas. Isabela passou a tarde caminhando de um cômodo a outro, tocando nas paredes com cuidado, sentindo a textura rugosa da tinta descascada, observando rachaduras que pareciam mapas de histórias não contadas. Apesar do estado de abandono, sentiu que poderia transformar aquele lugar. Não se tratava apenas de restaurar uma construção física, mas de criar um lar que carregasse a memória de sua própria vida, agora marcada por ausência, mas também por força e coragem para recomeçar. Quando a noite começou a cair, ela acendeu algumas velas encontradas na cozinha e se sentou no que antes parecia ser a sala de estar. O espaço, agora iluminado pela luz tremeluzente das velas, adquiriu um caráter acolhedor e intimista. Isabela sentiu uma pontada de emoção, e pela primeira vez desde o acidente, uma sensação de esperança começou a se insinuar em seu coração. Ali, naquele silêncio profundo, entre sombras e lembranças,
Ela compreendeu que a solidão poderia ser transformada em companhia, que a dor poderia abrir espaço para novos começos e que, mesmo em uma casa abandonada, a vida podia renascer. Ao se deitar no quarto, que ainda cheirava a madeira antiga e poeira, Isabela deixou os pensamentos vagarem. Pensou em Henrique, nos filhos que estavam longe, nas memórias que não poderia apagar, mas que poderia honrar. Sentiu, pela primeira vez em meses, que aquele isolamento voluntário poderia ser o ponto de partida para reconstruir sua vida. A casa, com todas as suas imperfeições e segredos, parecia dizer silenciosamente: aqui você pode começar de novo. E naquele instante, em meio à escuridão e à quietude, Isabela sentiu uma paz inesperada, enquanto a brisa da noite entrava pela janela quebrada, trazendo consigo o sussurro de possibilidades que ainda aguardavam ser descobertas. Nos dias que se seguiram à sua chegada, Isabela mergulhou cada vez mais na exploração da antiga residência. Cada passo ecoava pelos corredores amplos, fazendo a madeira rangente parecer sussurrar histórias que jamais haviam sido contadas. Ela começou a examinar os móveis abandonados que ainda conservavam a forma de antigos dias felizes, embora marcados pelo tempo. Uma poltrona rasgada no canto da sala, uma escrivaninha coberta de poeira, um armário com portas que não fechavam direito. Cada peça despertava a imaginação de Isabela. Quem havia sentado naquela cadeira? Quem escrevera nos papéis amarelados que encontrou na escrivaninha? As perguntas se acumulavam, misturando curiosidade e uma sensação quase palpável de nostalgia. Entre os achados, Isabela encontrou cartas antigas guardadas em envelopes desgastados. Algumas estavam lacradas, outras abertas, mas todas carregavam a tinta desbotada pelo tempo e palavras cheias de emoção. Havia confidências, pedidos de perdão, declarações de amor e relatos de dificuldades enfrentadas por aqueles que viveram ali muito antes dela. Ela passou horas lendo, sentindo-se conectada a vidas que haviam se extinguido, mas que deixaram fragmentos de si mesmas naquela casa silenciosa. Fotografias em preto e branco complementavam a história. Retratos de famílias, sorrisos congelados no tempo, crianças brincando em jardins que já não existiam. Cada imagem trazia uma sensação de intimidade, quase como se os antigos moradores estivessem observando sua própria curiosidade. O isolamento da casa intensificava os pensamentos de Isabela. Ela refletia sobre os filhos que agora viviam em outra cidade, distantes, seguindo suas próprias vidas. Sentia falta do barulho da rotina familiar, do café compartilhado pela manhã, das conversas simples que preenchiam o lar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma liberdade que ela não experimentava há anos, a chance de se redescobrir sem a pressão do mundo externo. Em cada corredor vazio, em cada canto iluminado pela luz suave do entardecer, ela se permitia sentir tristeza e alívio ao mesmo tempo. A solidão, antes temida, começava a revelar facetas inesperadas de introspecção e coragem. Enquanto explorava o sótão, Isabela tropeçou em um baú antigo, parcialmente coberto por teias de aranha. Ao abrir, encontrou mais cartas, diários e alguns objetos pessoais. Uma pulseira quebrada, um par de óculos antigos e um relógio de bolso parado no tempo. Cada descoberta intensificava a sensação de que aquela casa era um arquivo vivo de histórias esquecidas. Mas junto à fascinação, surgia também uma inquietação sutil. Pequenos sinais faziam-na olhar ao redor com atenção redobrada. Uma porta que parecia fechar sozinha, o ranger ocasional de um piso acima, o deslocar de um objeto que ela tinha certeza de ter deixado em outro lugar. Não havia explicação imediata, mas a tensão sutil começava a se infiltrar na rotina diária. Numa tarde de vento forte, enquanto as folhas batiam contra as janelas quebradas, Isabela ouviu um som distinto vindo da cozinha.
algo metálico caindo, um tilintar seco que a fez prender a respiração. Aproximou-se com cuidado e encontrou uma xícara caída, intacta, mas fora de seu lugar original. "Devo ter derrubado sem perceber", murmurou, embora sentisse uma pontada de dúvida. O coração acelerado não era apenas pela surpresa. Havia uma sensação de presença invisível, algo que parecia observá-la sem intenção clara, sem malícia aparente, mas que instigava sua imaginação. A noite chegava cedo naquela região e o escuro parecia amplificar cada som. Isabela se sentava junto à janela, olhando para o jardim tomado pelo mato, e deixava os pensamentos vagarem. Pensava na vida que perdera, na dor que ainda carregava, mas também no futuro que podia construir. A casa, com todas as suas imperfeições e sinais de abandono, começava a se transformar em algo mais do que apenas abrigo. Era um espaço de conexão com o passado e, ao mesmo tempo, um palco de novas possibilidades. Ela sentia que precisava desvendar cada mistério, compreender cada objeto, cada carta, cada fotografia, como se essas descobertas fossem uma ponte entre a memória do que foi e a esperança do que poderia ser. A tensão sutil dos sinais misteriosos misturava-se à sua determinação. Isabela começou a perceber padrões. Uma gaveta sempre ligeiramente aberta, um livro no chão que não estava lá no dia anterior, o ranger repetitivo de uma escada que ninguém subia. Cada detalhe despertava nela uma mistura de receio e fascínio. A curiosidade, porém, sempre vencia o medo. Ela sabia que, para realmente compreender a casa, precisaria mergulhar nos seus segredos mais profundos, enfrentar o desconhecido e se permitir sentir tudo que aquele lugar tinha para oferecer. E assim, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, Isabela continuava a explorar, descobrindo que cada canto abandonado carregava não apenas poeira e memórias, mas uma oportunidade de recomeço, de descoberta, e talvez de algo que ainda estava por vir. A noite caía pesada sobre a casa, e uma chuva constante batia contra o telhado e as janelas quebradas, criando um som rítmico e quase hipnótico. Isabela sentou-se na poltrona da sala, embrulhada em um cobertor antigo, ouvindo o vento e a água que escorria pelas calhas enferrujadas. Cada gota parecia intensificar o silêncio profundo do restante da casa, tornando cada som que surgisse mais perceptível. De repente, um barulho diferente se destacou, um estalo vindo do porão, seguido de um leve arrastar de algo pelo chão. O coração de Isabela acelerou, misturando medo e curiosidade. Respirou fundo e, com a lanterna na mão, aproximou-se da escada que levava ao porão. Cada degrau rangia sob seu peso, ecoando pelo espaço vazio. A sensação de solidão que antes era reconfortante, agora provocava um frio na espinha. Mas a determinação de descobrir a origem do som era mais forte do que qualquer receio. Ao chegar ao fundo da escada, iluminou o pequeno ambiente úmido e empoeirado. Caixotes empilhados, ferramentas enferrujadas e teias de aranha preenchiam o espaço. O som parecia ter vindo de um canto isolado, onde algo parecia se destacar do restante do ambiente. Foi então que ela percebeu uma pequena porta de madeira parcialmente escondida atrás de um velho armário. A maçaneta rangia ao ser girada, e Isabela sentiu uma mistura de apreensão e excitação. Ao abrir, encontrou um baú de madeira antigo, fechado com uma trava enferrujada que cedeu facilmente quando ela a manipulou. Dentro, repousava um objeto envolto em tecido, um diário de capa de couro, envelhecido pelo tempo, com páginas amareladas e bordas gastas. Ela o pegou com cuidado, sentindo a textura rugosa do couro e o cheiro característico de papel antigo. Cada detalhe do diário parecia carregar consigo a memória de vidas passadas. Sentada no chão frio do porão, Isabela começou a folhear as páginas.
O diário pertencia a uma família que vivera ali décadas antes, uma narrativa rica de amor, perdas e mistérios não resolvidos. As primeiras entradas descreviam a vida cotidiana. Refeições simples, festas em datas comemorativas, risadas de crianças correndo pelos corredores da casa. Mas, à medida que avançava, as páginas revelavam dificuldades, segredos guardados a 7 chaves e eventos trágicos que marcaram a família para sempre. Havia relatos de amores proibidos, rivalidades entre vizinhos e memórias de acontecimentos que pareciam desaparecer da história oficial da cidade. Isabela sentiu uma conexão intensa com aquelas pessoas. Cada palavra parecia ecoar suas próprias experiências de perda e reconstrução. Ela leu sobre Maria, uma jovem mãe que enfrentou a morte prematura de seu marido, sobre Joaquim, que lutava para manter a família unida em meio a dificuldades financeiras, e sobre crianças que sonhavam com um futuro que talvez nunca tivesse se concretizado. Cada relato carregava uma humanidade crua, capaz de fazer Isabela sentir empatia profunda e ao mesmo tempo despertar uma necessidade quase irresistível de compreender o desfecho daquela história. As noites seguintes foram preenchidas pela companhia silenciosa do diário. Isabela passava horas lendo cada página, anotando detalhes, memorizando nomes e tentando reconstruir as relações e acontecimentos que moldaram aquela casa antes de sua chegada. Pequenos desenhos feitos à mão, listas de compras e cartas nunca enviadas apareciam entre as linhas, adicionando camadas à história que antes parecia apenas fantasiosa. Ela percebeu que a casa, tão cheia de vazios e silêncio, havia sido palco de vidas intensas e complexas, e que os objetos e memórias que encontrava eram fragmentos de um passado que precisava ser resgatado. O diário também trouxe consigo perguntas sem resposta. Algumas entradas mencionavam acontecimentos estranhos, desaparecimentos temporários e objetos que se moviam sozinhos, relatos que lembravam as pequenas tensões que Isabela já havia percebido desde sua chegada. Ela começou a se perguntar se o passado ainda mantinha algum eco no presente, se a própria casa era um repositório de experiências que insistiam em se manifestar de forma sutil. Cada barulho, cada sombra que cruzava o chão, agora parecia carregar um significado, como se a residência estivesse tentando guiá-la para novas descobertas. Movida por essa mistura de fascínio e determinação, Isabela decidiu que precisava ir além da leitura do diário. A curiosidade se transformou em missão. Entender quem viveu ali, quais eram os acontecimentos que moldaram aquelas vidas e, sobretudo, descobrir o que havia sido deixado incompleto. Ela sentiu que, ao desvendar os mistérios do passado, também poderia encontrar respostas para seu próprio presente. A casa, os objetos, o diário, todos começavam a formar um elo invisível que ligava gerações. E Isabela sabia que estava prestes a iniciar um caminho que mudaria não apenas a percepção do lugar, mas também sua própria vida. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a tamborilar no telhado e o vento assobiava pelas frestas das janelas, Isabela fechou o diário com cuidado e sussurrou para si mesma: "Você vai me contar tudo. Eu vou entender cada história, cada segredo, cada vida que passou por aqui." E com o coração batendo forte, sentiu que aquela casa abandonada, tão cheia de mistérios, começava a se revelar como algo mais do que paredes e móveis velhos. Era um portal para emoções, memórias e descobertas que a transformariam para sempre. Na manhã seguinte, Isabela decidiu que precisava ir além do diário. O conhecimento contido naquelas páginas era fascinante, mas fragmentado. Para entender completamente a história da casa e da família que vivera ali, ela precisaria recorrer a registros oficiais e à memória das pessoas da região. Preparou sua mochila com anotações,
o diário antigo, uma garrafa de água e a lanterna que a acompanhava desde que chegara à casa. O caminho até a cidade mais próxima era de terra batida, ladeado por árvores altas, cujas copas balançavam suavemente com o vento. Cada curva da estrada parecia aumentar sua expectativa, uma mistura de ansiedade e esperança pulsando em seu peito. Ao chegar à cidade, Isabela percebeu que o lugar era pequeno, quase como se o tempo tivesse parado ali. Casas antigas, fachadas descascadas e ruas tranquilas davam a sensação de que tudo ainda carregava a memória do passado. Ela começou sua investigação no cartório municipal, procurando registros de nascimento, casamento e falecimento da família que havia habitado a residência. Passou horas folheando livros amarelados, analisando datas, nomes e eventos que corroboravam parte das histórias que descobrira no diário. Cada registro acrescentava camadas à narrativa, mas ainda havia lacunas que precisavam ser preenchidas pela oralidade dos moradores antigos. Isabela, então, decidiu visitar o pequeno café da Praça Central, um local conhecido por ser ponto de encontro de pessoas que guardavam memórias antigas da cidade. Ao entrar, sentiu o cheiro de café fresco e pão recém-assado. Os poucos clientes olhavam curiosos para a mulher com roupas simples, carregando um diário que parecia carregar a própria história da casa abandonada. Ela se apresentou e explicou seu objetivo: descobrir mais sobre a família que vivera na residência que recentemente passara a ocupar. Alguns moradores trocaram olhares, e então um senhor de cabelos grisalhos chamado Antônio aproximou-se. Ele parecia carregar décadas de lembranças nos olhos cansados, mas atentos. Ah, você fala da família que morava na casa antiga, não é? Pois lembro bem deles, disse Antônio, tomando um gole de café. Ele começou a narrar histórias que mesclavam tristeza e esperança. Os filhos que cresceram ali, brincando nos corredores e jardins que já não existiam. O pai que trabalhava duro para manter todos. Os momentos de alegria simples, mas intensos, e os acontecimentos trágicos que marcaram a família para sempre. Antônio mencionou discussões, segredos guardados a 7 chaves e até desaparecimentos temporários de objetos que na época ninguém conseguia explicar. A narrativa dele parecia dialogar com as páginas do diário, complementando e expandindo os detalhes que Isabela já conhecia. Encantada e ao mesmo tempo emocionada, Isabela continuou sua busca. Visitou outros moradores, alguns mais velhos, outros ainda com lembranças de infância ou juventude, todos oferecendo pedaços de informação que ajudavam a compor o mosaico da história da casa. Descobriu que a residência fora palco de acontecimentos inesperados e dramáticos. Um incêndio controlado que danificara parte da estrutura. Festas que uniram a comunidade e até uma briga envolvendo heranças que quase dividiu a cidade na época. Cada relato revelava a intensidade da vida que ali existiu, contrastando com o silêncio e o abandono que agora preenchiam o espaço. Enquanto anotava cuidadosamente cada detalhe, Isabela sentiu uma mistura de respeito e determinação crescer dentro de si. Aquela casa não era apenas uma estrutura antiga, era um repositório de vidas, sonhos, alegrias e dores. Ela começou a compreender que preservar o lugar não era apenas uma questão de restauração física, mas de honrar a memória de todos que ali haviam vivido. Cada canto da casa, cada objeto antigo, cada rachadura nas paredes carregava significados que mereciam ser lembrados. No final da tarde, ao caminhar de volta pelo centro da cidade, com o diário sob o braço e caderno de anotações na mão, Isabela percebeu como aquela jornada fora mais profunda do que imaginava. As histórias que ouvira, algumas tristes, outras cheias de esperança, conectavam passado e presente de forma tão vívida que quase podia ouvir os risos e lágrimas das pessoas que já haviam vivido ali.
Cada relato, cada lembrança compartilhada aumentava sua determinação de transformar a casa em algo mais do que um abrigo, um espaço vivo de memória, descoberta e aprendizado. Antes de retornar, Isabela fez uma última parada no cemitério local, onde encontrou algumas lápides de membros da antiga família. Observando os nomes e datas, sentiu uma emoção intensa, como se uma ponte invisível ligasse o passado à sua própria presença ali. Prometeu silenciosamente a si mesma que não deixaria aqueles momentos e pessoas serem esquecidos. Ao voltar para a casa, sob a luz dourada do entardecer, sentiu a mistura de cansaço e motivação. Sabia que a tarefa à frente seria grande, mas também sentia que estava no caminho certo para transformar o abandono em memória viva e aprendizado. Quando a porta rangeu ao se abrir para a residência silenciosa, Isabela sentiu que não estava mais sozinha. As histórias, as vidas e os segredos do passado pareciam acompanhar cada passo seu, convidando-a a continuar a jornada de descobertas e conexão com o que ali houvera, mas nunca deixaria de existir de verdade. Nos dias que se seguiram ao seu retorno da cidade, Isabela decidiu começar a reforma da casa. Não se tratava apenas de reparar o físico da residência, consertar janelas, pregar tábuas soltas, pintar paredes descascadas, mas de devolver ao espaço a dignidade e o calor que havia perdido com os anos de abandono. Cada tarefa, por mais simples que fosse, exigia cuidado e paciência. A poeira levantava-se a cada martelada. Cada camada de tinta removida ou aplicada parecia liberar um pouco das memórias escondidas entre as paredes, como se a própria casa estivesse respirando novamente após décadas de silêncio. Enquanto trabalhava no sótão, movendo móveis velhos e limpando prateleiras cobertas de teias de aranha, Isabela descobriu um pequeno compartimento secreto atrás de uma estante embutida. O espaço era estreito, suficiente apenas para acomodar uma caixa de madeira antiga que rangia levemente quando a abriu. Dentro, encontrou uma coleção de cartas cuidadosamente amarradas, com uma fita desbotada, além de alguns objetos pessoais. Um relógio de bolso, com gravações iniciais nas laterais, uma pequena joia de família e um par de óculos de leitura com lentes riscadas. Cada item parecia carregado de história, e Isabela sentiu uma mistura de nostalgia e reverência, como se tivesse acabado de tocar a vida daqueles que ali viveram há décadas. Ao ler as cartas, ela percebeu detalhes inéditos da vida da antiga família. Relatos de viagens, aniversários, pequenos segredos cotidianos e desejos que nunca se concretizaram. Algumas cartas eram declarações de amor que nunca haviam sido entregues, outras mensagens de consolo em momentos de dor. Cada palavra trazia emoção pura, e Isabela não pôde evitar lágrimas silenciosas, sentindo-se ligada àquelas vidas de uma forma inesperada. A sensação de estar descobrindo algo que ninguém mais conhecia a fazia compreender o verdadeiro valor da memória e da preservação de histórias que pareciam prestes a desaparecer. Enquanto explorava os cômodos e organizava a casa, Isabela começou a notar coincidências curiosas. Objetos que ela tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro. Portas que se fechavam sozinhas pareciam indicar caminhos a seguir. E até pequenos barulhos suaves a guiavam para descobertas ocultas. Em certo momento, uma rajada de vento levantou uma cortina, revelando uma prateleira que havia passado despercebida por semanas, com mais diários antigos empilhados, registros que complementavam o diário principal que ela já possuía. A cada novo achado, a sensação de que a casa estava viva, de alguma forma guiando suas mãos, se tornava mais intensa. Esses pequenos eventos começaram a transformar a experiência de viver ali. Não era mais apenas um refúgio silencioso ou um lugar para se recuperar da dor. A residência se tornava mágica, um local onde passado e presente se encontravam.
Isabela sentia que cada descoberta era um presente, uma oportunidade de conectar-se com vidas que existiram antes dela, mas que ainda deixavam rastros de sua presença, como se o tempo não pudesse apagar completamente a história daqueles que amaram e sofreram ali. Enquanto consertava uma parede danificada, Isabela encontrou uma pequena caixa de madeira embutida entre as tábuas. Dentro havia fotos antigas, cuidadosamente dobradas, cartas amareladas e até um diário de bolso com páginas parcialmente queimadas. Ela passou horas examinando cada objeto, imaginando as pessoas por trás deles, seus sentimentos, suas rotinas, seus medos e alegrias. Cada achado a fazia sentir-se parte de uma narrativa muito maior do que sua própria vida, e cada peça encontrada parecia iluminar o valor de não deixar a memória morrer com o tempo. Em algumas noites, enquanto a chuva caía e o vento uivava pelas janelas quebradas, Isabela sentia presenças sutis, quase imperceptíveis, mas confortáveis, como se os antigos moradores observassem, aprovando seus esforços para preservar o lugar. Um cheiro de madeira antiga, o som de passos leves no andar de cima ou a sensação de que um objeto tinha sido colocado no lugar certo sem que ela tivesse feito nada, tudo contribuía para criar uma atmosfera de encanto. A experiência de viver ali se tornava transformadora, revelando a beleza de se conectar com o passado e compreender que o tempo, embora inexorável, não apaga completamente a essência das vidas que passaram por aquele espaço. Com cada canto limpo, cada objeto restaurado ou colocado em seu devido lugar, Isabela sentia que não apenas a casa mudava, mas ela própria. O luto se transformava em cuidado, a solidão em companhia silenciosa, a dor em propósito. Descobrir e preservar esses objetos escondidos era mais do que uma tarefa doméstica. Era uma forma de honrar vidas, sentimentos e histórias esquecidas. A magia da casa não estava apenas nos eventos misteriosos ou nas coincidências, mas na capacidade que aquele lugar tinha de conectar o passado e o presente, ensinando a Isabela que a memória é um tesouro que pode iluminar a alma e transformar vidas. Naquela noite, ao se deitar em seu quarto recém-organizado, cercada pelas descobertas do dia, Isabela sentiu uma sensação de plenitude que há muito não experimentava. A casa, com todas as suas imperfeições e segredos, estava se tornando um lar, e ela, através de sua paciência, curiosidade e cuidado, tornava-se parte da história do lugar. Cada objeto, cada carta, cada sinal misterioso que a guiava, reforçava a convicção de que havia encontrado não apenas uma casa abandonada, mas um espaço capaz de ensinar, emocionar e transformar, um lugar onde passado e presente se entrelaçavam de forma mágica e inesquecível. Com o passar das semanas, Isabela começou a se dedicar à organização e ao cuidado diário da casa. O que antes parecia apenas uma construção abandonada, tomada pelo pó e pelo tempo, começava a se transformar lentamente em um lar acolhedor. Cada parede pintada, cada prateleira reorganizada, cada cômodo limpo e arejado trazia uma sensação de propósito e realização. Ela cuidava de cada detalhe com delicadeza, consciente de que restaurar a casa era também uma maneira de restaurar a si mesma. O jardim começou a receber atenção especial. Ervas e pequenas flores foram plantadas, substituindo o mato que crescia descontrolado, e o espaço começou a se encher de cores e aromas. Durante o processo, Isabela sentiu a necessidade de registrar suas próprias memórias. Comprou um caderno novo e começou a escrever sobre sua vida, suas lembranças com Henrique, os momentos com os filhos que agora viviam distantes e até mesmo os sentimentos contraditórios que surgiam em meio ao luto e à solidão.
Cada página escrita era uma espécie de desabafo e, ao mesmo tempo, um registro de experiências que poderiam inspirar outros ou, ao menos, ajudá-la a compreender sua própria trajetória. As histórias do diário antigo da família, que morava na casa, se misturavam às suas reflexões, criando um diálogo entre passado e presente, mostrando-lhe que a vida, em suas perdas e ganhos, sempre deixa marcas que precisam ser preservadas e compreendidas. Foi em uma dessas manhãs, enquanto consertava uma janela que rangia, que ela conheceu Daniel. Ele era vizinho de uma propriedade próxima e aparecera para verificar a origem de barulhos que havia ouvido na direção da casa antiga. De início, a aproximação foi tímida, com cumprimentos e gestos cautelosos. Mas ao perceber que Isabela estava sozinha e ocupada com reparos, Daniel ofereceu ajuda. A princípio, ela hesitou, mas logo aceitou. Juntos, consertaram a porta da cozinha, trocaram algumas tábuas do chão e ajustaram janelas que não fechavam corretamente. A presença dele era tranquila e discreta, mas transmitia segurança e conforto, algo que Isabela não percebera estar precisando. Enquanto trabalhavam lado a lado, Daniel começou a compartilhar histórias da região. Relatos de antigas tradições, acontecimentos que marcaram famílias locais e pequenas anedotas de vizinhos que Isabela ainda não conhecia. Ele falava com naturalidade, e sua memória parecia conter um arquivo vivo da comunidade. Cada narrativa dele se conectava de alguma forma às memórias que ela vinha descobrindo na casa, ampliando a compreensão sobre o contexto histórico e social do lugar. Aos poucos, um vínculo sutil de confiança e afeto começou a se estabelecer entre os dois. Não era amor imediato, mas uma conexão baseada em respeito, admiração e o prazer de partilhar experiências de forma genuína. Isabela também começou a envolver Daniel em suas descobertas. Mostrava a ele cartas antigas, objetos encontrados em cantos escondidos da casa e passagens do diário da família. Ele reagia com curiosidade e entusiasmo, ajudando-a a interpretar detalhes e oferecendo ideias sobre a preservação dos objetos. Em troca, Daniel aprendia com a sensibilidade de Isabela, sua capacidade de enxergar valor na história de cada item e a forma como ela conseguia transformar cada descoberta em aprendizado. A presença dele tornava a experiência mais leve e menos solitária, e a sensação de que poderia confiar em alguém novamente começou a emergir com naturalidade. Enquanto isso, Isabela continuava a escrever em seu caderno pessoal. Registrava desde pensamentos simples sobre o dia a dia até reflexões profundas sobre amor, perda e esperança. Cada página se tornava uma ponte entre sua dor recente e a possibilidade de um futuro mais sereno. A interação com Daniel acrescentava novas cores a essas páginas, pequenos gestos de gentileza, conversas sobre memórias de infância, risadas compartilhadas durante os reparos. A rotina da casa, que antes se resumia a solidão e silêncio, agora incluía presença, cooperação e uma sensação de pertencimento que se fortalecia com o tempo. Ao final de cada dia, Isabela observava o resultado de seus esforços. A casa já não era apenas um refúgio, era um espaço vivo, cheio de energia e memórias preservadas. O jardim florescia, os cômodos ganhavam luz, e a conexão com Daniel adicionava uma dimensão emocional que ela não havia previsto. Mais importante, Isabela sentia que estava reconstruindo sua própria vida de maneira concreta, aprendendo a lidar com a perda, valorizando pequenas alegrias e encontrando nas relações humanas uma fonte de força e inspiração. Ao se deitar à noite, enquanto o vento suave balançava as cortinas, Isabela sentia gratidão pela casa que lentamente se transformava, pelo diário que a guiava, pelas cartas e objetos que revelavam vidas passadas e pela amizade inesperada que surgia com Daniel.
Ela sabia que o caminho à frente ainda tinha desafios, mas a sensação de estar em harmonia com o passado, o presente e a possibilidade de futuro era reconfortante. Naquele silêncio que antes parecia vazio, agora havia companheirismo, aprendizado e esperança, mostrando que um lar não se faz apenas de paredes, mas de cuidado, memória e conexão genuína. Com o passar dos dias, a presença de Daniel tornou-se uma constante na rotina de Isabela. Ele aparecia não apenas para ajudar nos reparos, mas também para conversar, rir e compartilhar histórias do passado da região. Esses pequenos momentos, antes simples, começaram a transformar o cotidiano de Isabela de maneiras profundas. Cada gesto de atenção, cada risada compartilhada durante o trabalho ou durante uma pausa para o café, parecia dissolver um pouco da tristeza que ela carregava desde a perda de Henrique. O luto, antes avassalador e constante, começava a ceder espaço à possibilidade de recomeço, e Isabela se sentia mais leve, mais presente e, pela primeira vez em meses, verdadeiramente conectada com o mundo à sua volta. Enquanto organizava a casa e restaurava os cômodos, Isabela continuava a descobrir objetos antigos que revelavam detalhes inéditos sobre a família que havia vivido ali décadas antes. Um porta-retratos com fotos de crianças sorrindo, uma caixa com pequenas lembranças de aniversários esquecidos, cartas nunca entregues e até utensílios do dia a dia. Cuidadosamente guardados, vinham à tona cada um com uma história silenciosa que esperava ser contada. Cada descoberta renovava seu sentimento de responsabilidade em preservar aquele legado, e ela começou a perceber que a casa podia se tornar mais do que um refúgio pessoal. Podia ser um espaço de memória, aprendizado e conexão para todos que se interessassem por histórias e sentimentos humanos. Inspirada por essa ideia, Isabela decidiu organizar uma exposição improvisada na residência. A intenção era simples: mostrar aos vizinhos e curiosos os objetos, cartas, fotografias e diários que havia encontrado, revelando a riqueza da história daquele lugar. Daniel, entusiasmado com a proposta, ofereceu ajuda em cada detalhe, desde a organização dos itens até a criação de pequenos cartazes explicativos que contextualizavam cada peça. Juntos, limparam o salão principal, montaram mesas para os objetos, penduraram fotos nas paredes e criaram um ambiente acolhedor, onde cada visitante pudesse se sentir imerso na narrativa da casa. Quando o dia da exposição chegou, Isabela sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa. A casa, que por tanto tempo estivera silenciosa, agora se enchia de vida com a presença de moradores da região, curiosos, historiadores amadores e alguns visitantes que vinham atraídos pelas histórias que se espalharam pela cidade. As pessoas caminhavam pelos corredores, admirando objetos que pareciam simples, mas que carregavam décadas de histórias humanas. Cada visitante que comentava, perguntava ou se emocionava diante de uma carta ou fotografia fazia Isabela sentir que todo o esforço valeu a pena. A casa se tornava um ponto de conexão comunitária, um espaço onde passado e presente se encontravam, e onde experiências pessoais e coletivas se entrelaçavam de maneira significativa. A exposição também proporcionou encontros inesperados. Descendentes da antiga família apareceram, trazendo consigo novas memórias e objetos que complementavam o que Isabela já havia descoberto. Houve relatos de eventos esquecidos, histórias que acrescentavam emoção e profundidade às peças expostas, e momentos de riso e até lágrimas compartilhadas. Isabela sentiu uma profunda gratidão por testemunhar essas conexões se formando, por ver que aquilo que antes era apenas uma casa abandonada, agora se tornava um lugar vivo, cheio de significado e emoção. Daniel permaneceu ao seu lado durante todo o evento,
oferecendo apoio, explicações e até histórias pessoais, fortalecendo ainda mais o vínculo sutil que se estabelecia entre eles. Enquanto a noite caía e os últimos visitantes se despediam, Isabela caminhou pelos cômodos, agora silenciosos, observando os objetos organizados, os diários abertos com cuidado, e a sensação de que algo maior havia acontecido se instalava em seu coração. A exposição não apenas conectara pessoas ao passado da casa, mas também permitira que Isabela se conectasse consigo mesma, equilibrando luto e esperança, dor e alegria, passado e presente. A transformação emocional era visível. Ela se sentia mais confiante, mais integrada à comunidade e mais capaz de abraçar as possibilidades que a vida ainda podia oferecer. Naquela noite, ao fechar a porta da casa, depois de tantos elogios e conversas emocionantes, Isabela sentiu uma paz interior que há muito não experimentava. A residência antes silenciosa e esquecida, agora era um ponto de encontro, um espaço de memória e conexão. E ela percebia que, através de seu cuidado e dedicação, havia transformado não apenas o espaço físico, mas também a própria narrativa de sua vida. Com Daniel ao seu lado, sorrindo discretamente após organizar os últimos detalhes, Isabela compreendeu que a magia do lugar não estava apenas nos objetos antigos, mas na capacidade de unir histórias, pessoas e emoções, criando algo que transcenderia o tempo e se tornaria eterno na memória de todos que ali passaram. A exposição continuava a atrair visitantes ao longo do dia, e a casa, que antes parecia apenas um espaço silencioso e esquecido, agora vibrava com conversas, risadas e comentários emocionados. Isabela caminhava de um cômodo a outro, observando como as pessoas interagiam com os objetos antigos, fotos e cartas. E sentia uma alegria profunda ao perceber que o esforço de organizar tudo havia transformado não apenas a casa, mas também a percepção de quem a visitava. Cada comentário, cada gesto de curiosidade ou emoção fortalecia nela a sensação de que estava cumprindo um propósito maior do que simples restauração física. Estava preservando memórias que poderiam ter sido esquecidas para sempre. Foi durante a tarde que ela notou duas pessoas entrando pela porta da frente com olhares atentos e ligeiramente hesitantes. Eram jovens, carregando pequenas pastas e fotografias antigas, mas o que chamou a atenção de Isabela foi a maneira como se aproximaram, olhando ao redor com reconhecimento silencioso. Daniel, que estava organizando algumas cartas na sala principal, percebeu o olhar curioso deles e rapidamente fez a apresentação. "Estes são descendentes da família que morava aqui há décadas", explicou. O coração de Isabela acelerou. Finalmente, havia a possibilidade de completar a narrativa da casa com vozes que ainda carregavam uma conexão direta com o passado. Os jovens começaram a contar histórias que apenas haviam ouvido em família, detalhes que não constavam nos registros que Isabela encontrara no diário ou nas cartas antigas. Falaram de festas, aniversários, pequenas rivalidades entre irmãos, amorosos segredos guardados e momentos de alegria intensa que até então só existiam nas memórias vagas da cidade. Algumas histórias eram carregadas de tristeza, lembrando perdas inesperadas, dificuldades financeiras e até mal-entendidos que haviam deixado cicatrizes emocionais em gerações passadas. A cada relato, Isabela sentia-se mais conectada àqueles indivíduos, embora eles fossem do passado, pois suas experiências ecoavam de maneira surpreendente com suas próprias dores e descobertas. Enquanto os descendentes apresentavam objetos que trouxeram consigo, uma caixa com lembranças, fotografias antigas, um vestido de infância cuidadosamente preservado, Isabela percebeu a profundidade do que havia criado. As cartas nunca entregues, os objetos de valor sentimental que permaneciam escondidos por décadas,
Tudo começava a ganhar significado em conjunto, reconstruindo uma narrativa completa de vidas que haviam sido esquecidas ou parcialmente perdidas. Em alguns momentos, lágrimas surgiam discretamente, seja de emoção, de saudade ou de reconhecimento de histórias que finalmente encontravam seu lugar. Daniel observava tudo com atenção, reconhecendo o impacto emocional que aquele encontro tinha sobre Isabela. Ele se aproximou, oferecendo apoio silencioso, e juntos ajudaram os visitantes a organizar as peças de forma que cada memória tivesse espaço para ser apreciada. A casa, de repente, se transformara em um templo de memórias vivas, onde passado e presente se entrelaçavam. Cada objeto, cada carta, cada fotografia funcionava como um elo, conectando gerações, despertando lembranças e reforçando a dignidade da história de pessoas que, de outro modo, poderiam ter sido esquecidas. Isabela sentiu uma emoção intensa e profunda. Pela primeira vez desde a morte de Henrique, ela percebeu que sua própria história se misturava àquelas memórias. A dor que carregava encontrava ressonância na vida daqueles que haviam vivido ali antes, e a esperança de um recomeço se fortalecia. Sentiu-se parte de algo muito maior do que ela mesma, um ciclo de vidas, memórias e experiências que agora eram preservadas e compartilhadas. Cada gesto de cuidado que tivera, cada objeto restaurado, cada carta organizada, tinha contribuído para criar esse espaço de reconexão e significado. No final do dia, depois que os últimos visitantes se despediram, Isabela caminhou pelos cômodos agora silenciosos, mas impregnados de energia emocional. Cada objeto parecia sussurrar histórias. Cada fotografia parecia olhar para ela com gratidão silenciosa. Daniel a acompanhava e juntos refletiram sobre o que haviam vivido naquele dia. A transformação da casa, a preservação das memórias e a sensação de que haviam feito algo verdadeiramente significativo que ultrapassava o tempo e tocava vidas. Antes de se recolher, Isabela sentou-se junto à janela, observando o pôr do sol que tingia as paredes da casa com tons dourados. Ela sentiu que aquela residência não era mais apenas um refúgio pessoal, mas um ponto de convergência de histórias, emoções e vidas. Havia sentido a dor e a alegria de pessoas de diferentes épocas, compreendido suas vitórias e perdas, e agora carregava consigo a responsabilidade e o privilégio de manter aquelas memórias vivas. A sensação de pertencimento e de conexão com algo maior se consolidava, e ela finalmente compreendeu que a casa era muito mais do que tijolos e madeira. Era um elo entre passado e presente vida, e memória perda e esperança. Naquele silêncio pós-exposição, com Daniel ao lado e o diário antigo sobre a mesa, Isabela sentiu uma gratidão profunda. Pela casa, pelas memórias recuperadas, pelas conexões estabelecidas e pelo espaço de amor e respeito que haviam criado. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir com leveza, percebendo que o passado, quando lembrado e honrado, podia se tornar um presente transformador, capaz de iluminar o presente e inspirar o futuro. Nos meses que se seguiram à exposição, a casa continuou a se transformar em um ponto de referência para a comunidade e para todos que valorizavam memórias, histórias e experiências humanas. O espaço que antes estava degradado e silencioso, agora pulsava com vida, cheio de objetos restaurados, cartas organizadas e fotografias que contavam histórias de gerações passadas. Cada cômodo carregava não apenas a beleza de sua restauração física, mas também a profundidade emocional das memórias preservadas. Para Isabela, a casa se tornara mais do que um lar. Era um símbolo de esperança, recomeço e da capacidade de transformar dor em significado. Isabela passou a receber visitas regulares.
Moradores da região vinham para conhecer a história da residência, explorar os objetos antigos e aprender sobre a família que ali vivera. Alguns chegavam com suas próprias memórias e objetos, interessados em preservar o legado de suas famílias e compreender a importância de registrar a própria história. Com paciência e dedicação, Isabela ajudava cada visitante, compartilhando o conhecimento adquirido ao longo de sua pesquisa e explicando a importância de cada detalhe encontrado. Ela sentia uma satisfação profunda ao perceber que a casa não apenas contava histórias do passado, mas também inspirava as pessoas a valorizar e preservar as suas próprias memórias. O vínculo entre Isabela e Daniel se fortalecia a cada dia. Ele continuava a ajudá-la nos reparos, na organização da casa e na condução das visitas, mas também se tornou um amigo próximo, alguém em quem ela podia confiar plenamente. Os momentos compartilhados iam além do trabalho. Caminhadas pelos arredores, conversas durante o pôr do sol, risadas silenciosas em meio às tarefas domésticas e a exploração dos objetos antigos. A presença dele permitiu que Isabela se sentisse novamente segura, valorizada e capaz de abrir seu coração para a possibilidade de amar e compartilhar experiências com outra pessoa. O vínculo construído entre eles era baseado em confiança, respeito e uma cumplicidade silenciosa que se revelava nos pequenos gestos do cotidiano. Enquanto guiava visitantes, Isabela refletia sobre sua própria jornada de perda e superação. Lembrava de Henrique, do luto que a havia consumido e da solidão inicial que sentiu ao se mudar para a casa abandonada. Mas percebia que cada desafio enfrentado, cada carta descoberta, cada objeto restaurado e cada história compartilhada a haviam transformado. Ela havia aprendido a conviver com a dor, transformando-a em motivação para preservar memórias, apoiar outros e reconstruir sua própria vida. A casa era o reflexo de sua evolução. Antes, um espaço de solidão e lembranças dolorosas. Agora, um lar cheio de significado, história e vida. As reflexões sobre legado permeavam suas ações. Isabela entendia que o cuidado com a casa e com as memórias antigas era mais do que um passatempo. Era uma forma de garantir que as histórias de vidas passadas não se perdessem e que as novas gerações pudessem aprender com elas. Cada carta restaurada, cada fotografia colocada em seu devido lugar e cada relato compartilhado com visitantes carregava um propósito maior. A experiência a ensinava que a preservação do passado era uma forma de honrar a própria existência e deixar um impacto positivo no mundo, mostrando que a memória humana tem valor, beleza e poder transformador. Além de suas reflexões, Isabela começou a documentar sua própria história na casa. Escrevia sobre o luto, a solidão, as descobertas e as pequenas alegrias diárias, criando um diário que, assim como os antigos, poderia servir de legado para futuras gerações. Ela percebeu que estava reconstruindo não apenas o espaço físico, mas também sua identidade, moldando-se através da empatia, do cuidado e da dedicação às memórias humanas. Cada objeto restaurado, cada história contada e cada visitante acolhido reforçava a sensação de pertencimento e propósito, conectando passado, presente e futuro de maneira harmoniosa. Com o passar do tempo, a casa se tornou conhecida na região como um lugar de inspiração, aprendizado e acolhimento. Histórias antigas se entrelaçavam com novas experiências, criando uma rede de significados e emoções que fortalecia a comunidade e, ao mesmo tempo, transformava a vida de Isabela. Ela aprendeu a sorrir novamente, a valorizar os pequenos momentos e a reconhecer a beleza na preservação da memória, entendendo que a dor e a perda podem coexistir com esperança, amor e realização. Ao final de cada dia, ao caminhar pelos corredores agora restaurados e iluminados, Isabela sentia um profundo senso de realização.
A casa não apenas acolhia memórias de vidas passadas, mas também refletia sua própria jornada de superação, crescimento e conexão com o mundo ao redor. Com Daniel ao seu lado, dividindo risadas, responsabilidades e silêncios confortáveis, ela finalmente compreendia que a vida, mesmo após perdas devastadoras, ainda podia oferecer beleza, propósito e a oportunidade de construir um legado que transcendesse o tempo. Meses após a transformação da casa em um espaço de memória e conexão, Isabela sentia que havia alcançado grande parte de seus objetivos. Cada canto da residência estava cuidado, os objetos restaurados e organizados com carinho, e os visitantes continuavam a chegar, interessados em conhecer histórias que antes estavam prestes a se perder. No entanto, algo no ar parecia indicar que ainda havia um segredo a ser revelado. Uma última peça do quebra-cabeça que completaria a narrativa da antiga família que habitara a casa. Em uma tarde tranquila, enquanto revisava algumas cartas e fotografias para reorganizar a exposição permanente, Isabela percebeu uma pequena fresta atrás de um armário no sótão que jamais havia explorado. A madeira rangia suavemente quando ela empurrou o móvel, revelando uma caixa de metal antiga, cuidadosamente escondida por décadas. Suas mãos tremiam levemente ao abrir a tampa. Dentro, encontrou diários adicionais, cartas que nunca haviam sido enviadas, fotografias ainda não vistas e até objetos pessoais que completavam a história da família. Cada item trazia detalhes antes desconhecidos. Pequenas tragédias, alegrias cotidianas, segredos guardados e sonhos que nunca se realizaram. Enquanto folheava os diários e lia as cartas, Isabela percebeu que finalmente podia compreender a vida daquela família em sua totalidade. Cada gesto, cada palavra e cada objeto se encaixavam, formando um mosaico emocional que conectava amor, dor, esperança e superação. Ela sentiu uma profunda gratidão ao perceber que havia conseguido preservar a dignidade de vidas que poderiam ter sido esquecidas. Pela primeira vez, o ciclo de mistério da casa parecia completo, como se todas as histórias que antes permaneciam dispersas e incompletas finalmente tivessem encontrado um lugar seguro onde poderiam ser lembradas e valorizadas. O impacto emocional foi intenso. Isabela fechou os diários com cuidado e os colocou ao lado dos objetos restaurados, sentindo uma sensação de plenitude que há muito não experimentava. A dor que carregava desde a morte de Henrique, a solidão da chegada à casa abandonada e os desafios enfrentados ao longo do processo de restauração e preservação das memórias, agora se mesclavam com uma profunda alegria. Ela compreendeu que o cuidado e a dedicação tinham permitido transformar não apenas a casa, mas também a própria vida, criando um espaço onde passado e presente coexistiam harmoniosamente. Daniel, que havia se tornado companheiro e amigo inseparável, estava ao seu lado durante essa última descoberta. Ele observava com atenção e emoção cada objeto encontrado, oferecendo apoio silencioso e partilhando do encantamento de Isabela. A presença dele tornava o momento ainda mais significativo, e ela percebeu que o vínculo que haviam construído ao longo dos meses se transformara em um afeto profundo, uma relação marcada por confiança, respeito e cumplicidade. Não era apenas amizade. Era um sentimento sólido, capaz de sustentar a esperança e a alegria que agora permeavam suas vidas. Isabela refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A perda que sofreu, as cartas e fotografias descobertas, os diários antigos, a restauração da casa e o impacto que a residência passou a ter na comunidade. Cada experiência lhe ensinara algo valioso, que é possível superar a dor, encontrar propósito mesmo nas adversidades e criar memórias que ultrapassam gerações. A casa, com todos os seus objetos, histórias e segredos, era agora mais do que um lar. Era um símbolo de resiliência, amor e legado.
Enquanto caminhava pelos corredores iluminados pelo sol da tarde, Isabela sentiu uma sensação de gratidão completa. Pelo passado que havia sido preservado, pelo presente que podia compartilhar com Daniel e com a comunidade, e pelo futuro que agora se abria diante dela, repleto de possibilidades. Cada objeto encontrado, cada carta lida, cada história contada, tornava-se um lembrete de que, mesmo após a dor mais profunda, é possível reconstruir, amar e deixar um legado duradouro. Naquela tarde, sentada ao lado de Daniel no jardim que agora florescia, Isabela sorriu com leveza. Olhou para a casa, para os objetos e para o espaço que havia transformado e sentiu uma sensação de plenitude que ia além da alegria. Era a compreensão de que havia honrado o passado, vivido intensamente o presente e preparado o terreno para memórias futuras. Daniel segurou sua mão e eles permaneceram ali em silêncio, compartilhando a paz e a gratidão daquele momento. A narrativa da casa estava completa. E com ela, a jornada de Isabela também encontrava um desfecho simbólico. Cada desafio enfrentado, cada descoberta feita, cada laço construído, tudo culminava em um aprendizado profundo sobre perda, superação, amor e conexão. A casa abandonada havia se tornado um lar de memórias e emoções, e Isabela compreendeu que, mesmo depois das dores mais intensas, a vida ainda podia ser reconstruída com cuidado, carinho e coragem. O pôr do sol tingiu as paredes da casa de tons dourados e alaranjados, e Isabela sentiu que aquele instante encerrava não apenas a história da antiga família, mas também uma fase de sua própria vida. Ela sorriu para Daniel, respirou fundo e percebeu que, graças ao amor, à dedicação e à preservação das memórias, era possível criar algo eterno, um espaço de esperança, emoção e plenitude, onde passado e presente coexistiam em perfeita harmonia e onde o futuro permanecia aberto, promissor e repleto de possibilidades.